Hoje eu quero ir direto e reto ao ponto. Eu vou te dar ferramentas que eu utilizo para analisar ETFs. É basicamente isso. Bora pro vídeo. A análise de ETFs aqui no Brasil não é algo tão comum. As pessoas ainda não estão habituadas a analisar ETFs como estão habituadas a analisar ações, fundos imobiliários. Então, muitas vezes as ferramentas que você utiliza para conseguir os dados desses ETFs pode ser não tão clara para os investidores como pode não ser clara para você. Então, hoje eu quero dar todas as ferramentas que eu particularmente utilizo para conseguir analisar ETFs. Algumas é para você analisar o grosso do ETF, outras é para fazer comparação e, por fim, lá na última ferramenta que eu vou dar, é de fato o ouro da parada. Mas bora lá para os sites. O primeiro site que eu quero mostrar é o ETF.com. Muitas dessas ferramentas têm muitas coisas, mas eu vou direto no que eu gosto, tá? O ETF.com aqui tem essa cara, ele mudou recentemente, mas o que eu gosto de fazer? A gente vai vir aqui em Tools, que significa ferramentas, e a gente vai utilizar o ETF Screener, que basicamente é um compilado de dados de diversos ETFs e você vai conseguir fazer filtros através dele. Então vamos clicar aqui. E com a página já carregada, você vai conseguir ver aqui que existem 3.130 ETFs listados, ou pelo menos que esse site consegue buscar informações. Cara, muita coisa. Imagina você ter que fazer análise de tudo isso. Você não vai. Por isso que é interessante a gente fazer análise. Aqui a gente consegue fazer filtro por muitas coisas. Então você consegue classificá-los pelo ativo que ele é, você consegue pela localização, você consegue em análises mais específicas, então você consegue tipo, quero os ETFs com mais dividendos, dá para selecionar aqui. Enfim, tem muita coisa, é legal um dia você entrar aqui, dar uma pesquisada, realmente ver o que funciona, dá para até filtrar aqui por a taxa de administração, enfim. O que eu, Kaique, gosto? Primeiro, eu gosto de selecionar a classificação. Então, eu gosto de investir em ações, empresas. Então, vou selecionar Equity. Aqui a gente vai ver que vai cair para 2.231. O que mais a gente pode fazer? Eu quero, de repente, selecionar por alguma região específica, porque eu quero, de repente, investir em países emergentes. Então, vamos clicar aqui, países emergentes. Outra coisa que eu gosto de fazer é mexer na estratégia, que aí, no caso, vai estar aqui em Filters. Então, vou clicar nas estratégias e a gente consegue achar muita coisa. Tipo, eu quero investir em empresas de países emergentes que têm baixa volatilidade. É só você clicar aqui, por exemplo. Então, a gente clica aqui. Pronto, isso aqui já é um grande filtro. De 3.130 ETFs, foi para 3. A partir desses aqui, você já consegue ter uma análise mais específica do que está acontecendo. Kaique, eu não quero baixa volatilidade. Eu vou querer investir em ETFs que possuem, vou tirar a baixa volatilidade aqui, e investir em valor. Pronto, acabei achando somente um ETF de países emergentes que tem um fator valor. Quero tirar, não quero países emergentes, eu quero deixar solto. Pronto, já subiu para 58 que tenha valor, tá? E assim por diante, você vai conseguir filtrar as coisas. Mas digamos que você filtrou aqui, né, no caso, ações com valor, eu escolhi o VTV. Para a gente analisar mais profundamente. Você pode clicar nele e aqui você vai ter uma base de dados muito ampla do que é o VTV, de algumas coisas muito específicas. Inclusive, se você entrar na sua conta é mais bacana ainda porque você vai ter acesso a mais coisas. Então você vai ter a performance dele, 10% nos últimos 10 anos, a taxa de administração, o quanto tem de investimento ali dentro dele, o índice que ele segue, enfim, você vai conseguir encontrar muitas coisas, tá? Vamos ver, você consegue ver os países, as holdings, as principais empresas que ele investe, os setores que ele está investindo, enfim, você consegue encontrar tudo que você quiser, inclusive os fatores, né, que é pela MSCI. Então você consegue ver aqui justamente o que a gente pesquisou, ele tem muito valor, ele tem poucas empresas de baixo tamanho, né, small caps, ele tem bastante yield, e tem bastante baixa volatilidade, justamente porque valor de empresas grandes, baixa volatilidade, tudo encontra. Enfim, você consegue encontrar aqui realmente o que é. Em alguma parte aqui, inclusive, você vai encontrar, só estou pesquisando aqui, o que ele rastreia. Explica mais ou menos o que é. Kaique, eu não tenho muito inglês, não sou fluente. Dica de ouro, clica aqui no botão direito, clica traduzir para português. Claro, a tradução não é a melhor do mundo, mas já é um norte para você ter ideia de que significa cada coisa e você conseguir ler algumas coisas. O bacana seria você ter esse inglês, mas entendo que não é todo mundo que tenha.
Então o Google, a inteligência artificial do Google já faz esse trabalho pra gente. O ETF.com eu utilizo muito para fazer grandes filtros e entender um pouco mais sobre o ETF em si. Mas eu também gosto de utilizar bastante um site chamado Morningstar, que é para a gente conseguir analisar melhor o ETF. Qual que é a ideia? Ele também faz muitas coisas parecidas com o ETF.com, mas a partir do momento que eu uso o filtro do ETF.com e vejo tudo isso aqui, né, desse site, eu vou para Morningstar para pesquisar o mesmo ETF. Então vou digitar aqui em cima VTV, só vou esperar ele achar e eu clico nele. E clicando nele eu consigo ter diversas informações que o ETF.com também traz, mas aqui tem algumas paradas mais visuais, enfim, eu gosto bastante dele. Mas só para vocês terem ideia dos dados que tem, inclusive esse site é brasileiro, né? A Morningstar é uma empresa do exterior, mas também tem a filial, digamos assim, do Brasil, então já vem tudo traduzido. Enfim, aqui é muito bacana, você consegue ver algumas coisas. Uma coisa que eu gosto muito é essa parte aqui, porque você consegue ver graficamente as principais empresas, então, poxa, a maior parte delas são de valor e de tamanho grande, por isso que a gente encontrou também que equiparava a este aqui, né? Então tudo vai fazendo sentido uma coisa com a outra. Você vai conseguir ver os setores, o país que está, as ações, enfim, você consegue ver bastante coisa aqui que eu acho bacana, tá? E, inclusive vai poder clicar em Research, vai encontrar bastante coisa que faça bastante sentido para sua análise, tá? Então, poxa, Kaique, eu quero fazer uma análise de alguns ETFs, o que você indica? Vim aqui para o ETF.com, vim para Morningstar e ter esse amplo filtro. Bom, agora eu quero mostrar outros 3 sites que eu também utilizo, mas aí é para fazer um ajuste fino e até mesmo procurar algumas paradas históricas sobre determinado ETF, que é basicamente fazer uma comparação com a outra. De repente eu fiquei em dúvida entre 2 ETFs que são muito parecidos e eu quero analisar se faz sentido ter eles juntos, se não faz, enfim, o que eu faço? Então vamos lá, eu vou mostrar essas 3 ferramentas para você. Esse aqui é o Koifin, basicamente ele tem muita coisa, eu nem sei mexer nele todo, eu confesso, mas o que eu gosto de utilizar são os gráficos e as performances dele. Então clica aqui em Graphs aqui do lado e Performance. E aí vai chegar nessa cara aqui, que basicamente a gente vai poder fazer comparações. Inclusive, o último vídeo que eu fiz eu comparei o ouro com o ETF de renda fixa, enfim, tá aqui. O que a gente vai fazer? Kaique, eu quero investir em VOO, que é o que replica o S&P 500, por algum motivo eu quero investir nele, e eu também quero investir no QQQ, quero saber qual que é melhor, se faz sentido ter os dois ou não. Então você só clica aqui e aí a gente vai conseguir encontrar a comparação gráfica entre os dois. Aqui você consegue selecionar por tempo, né, o que você deseja, mas quero fazer uma comparação gráfica. Aqui já vai dar, incluindo os dividendos, o quanto cada ETF rendeu. Então o VOO comparado com o QQQ, dá para ver que o QQQ rendeu bem mais. E aqui a gente consegue puxar gráficos extremamente longos, tá? Se a gente puxar, por exemplo, da renda fixa norte-americana, a gente consegue encontrar de 1960, é bizarro, tá? Inclusive aqui você consegue fazer muitas coisas bacanas. Então, só para vocês entenderem. Por exemplo, vou comparar o EWZ, que é o Ibovespa dolarizado, com o BOVA11, que é o Ibovespa aqui em real, né? Então, ETF BOVA11, vamos só esperar ele fazer essa comparação. E aí a gente consegue buscar aqui que se a gente chegar junto, o EWZ rendeu menos, porque apesar de ser o mesmo índice, eles são dolarizados. Mas Kaique, eu não sabia que o EWZ é o Ibovespa dolarizado. Beleza, através disso aqui você consegue dolarizar o Ibovespa. Então, por exemplo, se você digitar BOVA11, digitar 2 pontos e achar o dólar, no caso USD-BRL, você consegue dividir por essa questão de dólar. E aí você vai encontrar que aqui, ó, vai dar basicamente a mesma coisa, porque a gente dolarizou o Ibovespa. Então essa ferramenta, a partir do momento que você consegue começar a utilizá-la, poxa, faz muito sentido, ela é muito bacana e eu utilizo muito ela. Acho que vocês sempre veem o meu vídeo aí e olha que Koifin tá na maior parte dos gráficos, porque de fato eu uso muito ele. Uma outra ferramenta que eu uso bastante é o Portfolio Visualizer. Cara, é uma ferramenta muito completa, assim, é bizarra. Eu também não sei mexer em tudo que está aqui, mas você pode fazer análise de fator de empresa por empresa. Você pode fazer a simulação de Monte Carlo, que é basicamente uma simulação que mostra expectativa de retorno de 10 mil carteiras. Enfim, tem muita coisa. O que eu gosto de fazer aqui dentro, comparando 2 ETFs, basicamente é o Backtest Portfólio. Então vou clicar aqui. E aqui você já vai ver que vai ter muita coisa para você mexer, tá? Você pode mexer tudo que você quiser. Eu não vou me estender muito para o vídeo não ficar muito longo, qualquer dia eu faço um vídeo disso,
mas digamos que eu quero fazer uma simulação de 20 anos. Então vou pegar aqui de 2000 até 2020 e eu vou comparar dois ETFs, o que aconteceu. Então aqui eu só preciso colocar que eu investi 10 mil reais inicialmente e vamos lá. Então aqui eu vou digitar o ticker, então eu vou comparar também ali o VOO, que basicamente a gente fez lá, e o EWZ, que é o ETF brasileiro. Então aqui no portfólio 1 eu vou colocar 100% do VOO. No portfólio 2 eu vou colocar 100% do EWZ. E aqui no portfólio 3 eu vou colocar 50% do VOO e 50% do EWZ. Vamos ver o que teria acontecido com a nossa carteira em 20 anos se a gente tivesse iniciado com 10 mil dólares. Então vou clicar aqui em análise de portfólio. E lá embaixo já vai ter a rentabilidade que teria acontecido ele ano após ano. A gente consegue puxar aqui de 2011, porque provavelmente o EWZ nasceu em 2011. Mas aqui a gente teria visto que o portfólio que está só o EWZ, a gente teria muito menos dinheiro. O VOO a gente teria muito mais e o intermédio ali dos dois a gente teria bem aqui no meio, que faz muito sentido. Inclusive aqui a gente pode ajustar pela inflação, aqui a gente consegue colocar em uma escala logarítmica, que eu não gosto muito, mas dá para colocar. Inclusive aqui vai dar para ver retorno ano após ano. Enfim, cara, é uma ferramenta muito completa para você fazer análises. E aí, o que você pode mudar aqui, o porquê que eu gosto dela comparado com o Coifin? Porque aqui você consegue, inclusive, colocar aportes mensais ou aportes anuais. Então, digamos que eu quero contribuir com um valor fixo e eu quero contribuir 1.000 dólares por ano ou por mês. Eu coloquei ano aqui, tá? Então, vou clicar aqui para, de novo, analisar o portfólio. Vocês vão ver que já vai dar uma mexida. Talvez vai dar o mesmo resultado, mas os valores vão ter mexido. Justamente porque aqui a gente vai conseguir ver o que teria acontecido com o dinheiro se eu tivesse investido realmente ano após ano e não simplesmente ter aportado no início e deixado até o final, porque entra a questão de a gente investir nas baixas, investir nas altas, mas a gente consegue ver aqui que o valor em si não teria mudado. Enfim, você consegue colocar qualquer carteira, montar diversas opções, é muito bacana esse site, eu utilizo bastante ele. Agora o último site que eu utilizo para comparação é o ETF RC. Eu só uso aqui nesse site uma coisa, apesar de ele ter bastante coisa, eu só uso uma, que é aqui em ETF Tools, né, as ferramentas de ETFs, e eu seleciono Fund Overlap. Basicamente vai achar intersecção de dois ativos. Então, por exemplo, aqui você vai digitar os dois fundos, eu quero digitar o VOO e o QQQ, que é basicamente o que a gente viu ali no Coifin também. Aqui, o que vai acontecer? Vai dar algumas informações muito importantes para a gente. Então, por exemplo, a gente consegue ver que 81 empresas estão no VOO e estão no QQQ. Aqui a gente consegue ver que 16% do VOO está dentro do QQQ e que 81% do QQQ está dentro do VOO. Então a gente consegue 81% das empresas. E aí se a gente for pegar o balanço geral, a gente vê que 40% do VOO e do QQQ são exatamente a mesma coisa. E aí a gente consegue começar a entender as sobreposições dentro da carteira. Por exemplo, será que faz sentido eu investir em VOO e QQQ, sendo que 81% do QQQ está dentro do VOO e 40% bate igual? Talvez não faça sentido. Então outra coisa também aqui que a gente consegue ver é para onde está indo cada ferramenta. Então, por exemplo, a gente consegue ver aqui que o QQQ ele tem muita tecnologia e o VOO tem muito financeiro. A gente consegue ver para onde cada ETF está indo para o setor, tá? Isso é muito bacana. A gente consegue ver aqui os pesos dos ETFs. Então, por exemplo, do VOO, a Apple vale 7%, no QQQ 12%. Microsoft, enfim, a gente consegue vendo aqui, a gente consegue inclusive procurar uma empresa, se você quiser, para ver a intersecção, é muito bacana. Aqui você consegue ver os diferentes pesos, enfim, é uma ferramenta que eu gosto bastante para comparar. Isso aqui eu uso para comparar se faz sentido sobrepor no ativo ou não. Então eu gosto bastante disso aqui também. E por fim, agora eu vou entregar o ouro. Eu procurei muito no YouTube e eu não achei em nenhum lugar falando disso, então eu acho muito importante eu falar. A partir do momento que você fez todos esses filtros, entenda que todos esses sites, todas as ferramentas são filtros para você utilizar e poder chegar numa determinada resposta sobre algo. Então eu comecei a filtrar, cheguei em um ativo e eu quero analisar ele mais a fundo. É importante. E por isso que o lugar mais importante que você tem é analisar no site do próprio fundo. E eu vou te mostrar agora que ele existe e o porquê que é tão importante. Eu selecionei aqui o ETF JS, então já que ele é da iShares, você vai entrar no site da iShares. Aqui vai ter todos os dados reais
sobre esse ETF. Não que os outros sites não sejam, mas é aqui que de fato você vai achar a raiz dos dados. Então de repente você procurou IJS lá no ETF.com. Pode ser que de repente a informação lá esteja atrasada. Aqui que você vai encontrar as coisas reais. Inclusive, isso aqui já aconteceu inclusive com o IJS. No ETF.com estava 0,15% de taxa de administração e no site está falando que era 0,18%. Inclusive, vamos analisar isso agora. Vou colocar aqui IJS para ver se já foi atualizado ou não. Aqui, ó, com o IJS. Está falando que a taxa de administração é 0,25% e no site oficial está falando que é 0,18%. Em quem que você vai acreditar? No site oficial. Por isso que é muito importante você sempre vir no site oficial, tá? Pra gente fazer as análises. Sempre que eu faço análise de algum ETF aqui pra vocês, eu venho no site oficial. Meu, aqui você vai achar de tudo. Nem vai dar tempo de eu passar coisa por coisa, porque realmente é extremamente completo. Mas tem dois arquivos que eu quero falar pra vocês que é muito importante. Normalmente vai estar aqui em cima, que é o Fact Sheet e o Prospectus. Se não tiver aqui em cima, como nesse site aqui, vai estar lá embaixo, tá? Então vou descer tudo e aqui você vai encontrar o Fact Sheet e o Prospectus. Eu vou abrir os dois só para vocês entenderem o que é. O Fact Sheet basicamente é um resuminho do que é o ETF. Então se você quiser, você pode vir aqui e pesquisar o que significa cada coisa, enfim. Você vai conseguir achar os setores, algumas coisas importantes, tá? Isso aqui é bem bacana. Mas o que vale realmente ouro é o Prospectus. Prospectus, de fato, é um arquivo maior, tem 60 páginas, mas se você quiser entender a fundo o que é esse ETF, o que ele faz, é aqui que está literalmente tudo, tá? Realmente, é um pouco chato, é um pouco mais cansativo, mas aqui, de fato, você vai entender tudo do ETF, como que ele distribui, como é feita a gestão, qual que é o portfólio, você vai ter um overview do que é, enfim, é aqui que você vai encontrar cada detalhe. E eu recomendo demais que você leia isso aqui a partir do momento que você escolheu investir no ETF. Ah, mas Kaique, você sempre diz nos seus vídeos que analisar ETFs é muito mais simples. Para mim não está parecendo nada simples ter que ler esse prospectus. De fato, mas para analisar uma ação você vai ter que ler relatório referencial, que tem 400 páginas. Aqui nesse ETF tem 60, sendo que as 15 primeiras foram só de groselha. Você pode ler só dali por diante. Então assim, eu de fato recomendaria que a partir do momento que você escolheu investir no ETF, você mantenha essa leitura. Não precisa ser ano após ano, mas se você viu que mudou um índice de repente, vale a pena dar uma olhada. Se mudou algum fato relevante, vale a pena dar uma olhada, tá? Diferente das ações que você vai ter que ler todos os anos, aqui você pode ler uma vez a cada 5, 6, 10 anos, entende? E é por isso que, mais um dos motivos pelo qual eu invisto em ETF. Eu só vou ler esse prospecto aqui de novo, do ETF que eu invisto, se eu ver que mudou alguma coisa, como o índice, como mudou a distribuição. Mas se não mudar, eu nunca mais vou ler. Mas e aí, você gostou desse vídeo? Eu quis passar todas as ferramentas que eu utilizo aqui para analisar todos os ETFs que eu trago aqui para vocês, todos os ETFs que eu invisto, eu passo por todos esses dados aí, justamente para trazer uma análise muito completa. E se você for investir em ETFs, recomendo que você faça o mesmo. Mas se você gostou e tinha alguma coisa que você não conhecia aqui, não esquece de deixar o like, que, isso ajuda demais e motiva muita gente a continuar produzindo conteúdo. E não esquece de se inscrever. Se você gosta de análise de ETFs e estudar sobre esse mercado lá no exterior, a gente posta vídeo todas as quintas-feiras. A gente se vê numa próxima. Valeu!